Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Vamos nessa semana iniciar os estudos sobre temperatura e calor, certo? Temperatura e calor, ela é estudada dentro do ramo da física chamado termologia, que é justamente a parte da física encarregada de estudar o calor e seus efeitos sobre a matéria. Termo significa calor, e logia estudo, né? Estudo do calor. Então vamos lá. A termometria estuda as medidas de temperatura e os efeitos provocados pela sua variação. Num corpo frio, a gente diz que tem partículas menos agitadas, e no corpo quente, a gente diz que esse corpo vai possuir partículas mais agitadas. Então, quando você vê uma água fervendo, as suas partículas estão bastante agitadas. E quando você vê aquele copo de água geladinho, quer dizer que as partículas estão mais relaxadas, elas estão de boa, estão menos agitadas, né? Então fica igual vocês em sala de aula, quando vocês estão bem agitados, né? Após o intervalo, o que é que acontece? Aquela temperatura, aquele calor, vamos ver se é assim que a gente tem que chamar aquele calor, né? Que essas temperaturas vocês estão agitados, se torna a sala quente, né? Todos os corpos são constituídos por partículas que estão sempre em movimento. Esse movimento é denominado energia interna do corpo. O nível de energia interna de um corpo depende da velocidade que suas partículas se movimentam, né? Como eu acabei de dizer. Quanto maior a movimentação das partículas, mais quente vai estar esse corpo. Quanto menor, mais relaxadas elas estão, mais frio está esse corpo. O estado de aquecimento de um corpo influi no estado de agitação de suas partículas, tornando-o mais acentuado à medida que o corpo vai ficando mais quente. Calor. O que danado é calor? A gente chega, eu disse aí que quando vocês chegam no intervalo, que estão agitados, fica calor. Mas será que essa é a palavra certa de eu dizer calor? Tá calor? Quando tá um dia extremamente quente, a gente costuma dizer, nossa, que calor. Será que tá certo? Vamos lá. Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, é a energia que está sempre em constante movimento, sempre sendo transferida de um corpo para outro. Então é errôneo de chegar num dia quente e dizer, nossa, que calor. Eu estou dizendo, nossa, que quente. Quente e frio são medidas de temperatura. E o calor é um tipo de energia. É energia térmica em trânsito. Então é errado eu chegar e dizer que num dia quente está calor. Lembre-se sempre que calor é energia térmica em trânsito. É energia que está sempre em constante movimento, sendo transferida de um corpo para outro. Calor é energia que flui de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Como sabemos, a unidade de representação de qualquer forma de energia é o Joule. A gente já vem estudando as energias, energia cinética, energia mecânica que nós vimos, né? E sempre a medida em Joule, o J no final. Porém, para designar o calor é adotada uma unidade prática denominada caloria, né? Então, a gente viu que calor é uma energia, mas essa energia vai ser diferenciada. Nós vamos medir ela por caloria, certo? Uma caloria vai equivaler a 4,186 Joule. Vão anotando aí, gente, no caderno de vocês os pontos mais importantes, que quando a gente for fazendo as atividades, algum trabalho, vai ficar mais claro de vocês ir tirando as dúvidas, quando tem um cantinho anotado. Agora eu vou deixar uma pergunta aí para vocês, para no final da aula ver se vocês conseguem responder. É mais fácil segurar uma panela quente com cabo de madeira ou com cabo de metal? Vou colocar aí depois, vocês comentam, ou a gente discute no grupo da sala, que seria mais fácil. O calor se propaga de um corpo para outro de 3 maneiras. São os tipos de propagação de calor: por condução, convecção e radiação. Eu vou falar um pouquinho dos 3, certo? Condução é a transmissão de energia térmica de uma partícula a outra. O nome já é bem indutório, né? Condução, aquele que conduz. Pronto, uma barra de metal inicialmente fria. O calor eu coloco um maçarico embaixo e esse calor vai sendo conduzido para essa barra que antes fria, agora está quente, né? A transmissão de energia térmica de uma partícula a outra. Um corpo quente vai transferir essa energia para um corpo de temperatura mais baixa.
Por convecção, transmissão de calor que se dá pelo deslocamento de uma determinada massa de matéria. É o tipo de transmissão de calor mais encontrado em fluidos, como o líquido e o ar. O que acontece aqui? Ao aquecer a chaleira, a água, né, que está dentro, o que vai acontecer? Essa água, ela vai... Se a gente notar, surge aquele monte de bolhas. Por quê? Porque a água ela está em movimento. O ar frio, ele tende a descer. O que é frio tende a descer. O que é quente tende a subir. Então, na transmissão de calor por convecção, há esse círculo, há essa transferência, que está a todo momento se agitando. Na chaleira, no exemplo da chaleira com a água, aquela água que estava no fundo da chaleira aqueceu, então ela sobe. E a que estava mais em cima fria, ela vai descendo e ela vai ficando nesse círculo até elas estarem todas a mesma temperatura, certo? Por isso que a gente diz que a transmissão de calor se dá pelo deslocamento de uma determinada massa de matéria. Que ela se dá através do deslocamento, aquele corpo sempre vai estar se movimentando. E por irradiação, é a transmissão por meio de raios infravermelhos, e o mais comum é a radiação solar. Essa é a transmissão de calor que não precisa ter o contato e é sempre por irradiação de raios infravermelhos, certo? Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é o estado onde a temperatura de dois ou mais corpos são iguais. Assim, quando o corpo está em equilíbrio térmico em relação a outro, os fluxos de troca de calor entre eles cessam. Por exemplo, quando uma xícara de café é deixada por certo tempo sobre uma mesa, ela esfriará até que entrar em equilíbrio térmico com o ambiente em que está. O equilíbrio térmico é quando dois corpos ou um corpo, os dois corpos encontram-se à mesma temperatura. No caso dessa xícara, ela está extremamente quente. Se você deixar na mesa, com o tempo ela vai trocando de calor com o ambiente e ambos vão estar à mesma temperatura. Se eu misturar, eu tenho aqui um copo de água quente e um copo de água bem gelada, certo? Quente e frio. Se eu misturar os dois em um outro recipiente, o que vai acontecer? Eles vão se agregar até os dois tornarem a mesma temperatura. Eu não vou mais sentir o quente nem o gelado. Eles vão entrar em equilíbrio térmico. Os dois, antes com temperaturas diferentes, agora vão estar à mesma temperatura. E o que é que qual é o aparelho que usa para medir temperatura? São os termômetros, né? E hoje em dia existem vários tipos de termômetro no mercado. Então, para saber o aparelho que mede temperatura é termômetro. Esses aqui são os exemplos de termômetro, certo? Escalas termométricas. Nós temos três mais usuais. A Celsius, utilizada no Brasil e na grande maioria dos países. Foi feita pelo físico sueco Anders Celsius. Fahrenheit, utilizada nos Estados Unidos. Fabricante de aparelhos meteorológicos Daniel Fahrenheit, foi em homenagem a ele essa unidade de medida. E Kelvin, utilizado preferencialmente em trabalhos científicos. Foi feita em homenagem ao engenheiro e físico inglês William Thomson Kelvin. Então, Celsius é a unidade de medida que a gente usa no Brasil e em muitos países. Fahrenheit ela é utilizada nos Estados Unidos, principalmente. E a Kelvin é mais para trabalhos científicos, certo? A gente utiliza. Depois nós vamos estudar a fundo essas três temperaturas, que são nossas duas escalas aqui. Tem só um exemplo da divisão que seria em Celsius, em Fahrenheit e em Kelvin, certo? Como estaria dividido os termômetros, por exemplo. Aqui só para ilustrar, quando nós formos estudar essas temperaturas isoladas, a calcular elas isoladas, nós nos adentramos a isso, certo? Dilatação dos corpos. Aumento ou diminuição do corpo quando a sua temperatura aumenta. A gente disse que um corpo se dilata quando ocorre sobre ele uma grande quantidade de temperatura, certo? Por exemplo, uma cerca. Se ela fica muito tempo no sol, né? A temperatura muito quente, ela tende a se dilatar, a aumentar o seu tamanho. Quando a gente diz que um corpo dilata, ele aumenta o seu tamanho. E quando é o contrário, quando ocorre o esfriamento?
e o que acontece? Acontece a contração, o corpo diminui. Então, vocês estão entendendo isso? Quando a gente fala dilatação, o corpo estava sujeito a uma temperatura alta e aumentou o tamanho. E contração, ele teve a temperatura bem baixa, foi resfriado e diminuiu o seu tamanho. Certo, gente? Então, por hoje é isso. São esses conceitos iniciais que nós vamos começar a trabalhar nas próximas aulas. Transferências de calor, os tipos de transferência, as escalas termométricas e dilatação. Tá bom, gente? Até a próxima. Espero que fiquem bem. E vou deixar os exercícios no grupo.